Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Olá, meu nome é Edson Lins, sou atual coordenador executivo da Escola de Educação Corporativa da Unicamp. Hoje é 15 de abril de 2025 e você está ouvindo o EduCast, que é o podcast da EduCorp, que discute assuntos de atualidade e de interesse mais direto da comunidade de funcionários da Unicamp. Gostaria também de convidar para que você acesse o site da EduCorp, www.educorp.unicamp.br, para ficar por dentro das principais novidades e atividades da escola. Temos hoje a satisfação de termos aqui o professor Fernando Sarti. Tem uma extensa carreira acadêmica, eu vou resumir aqui, ele tem graduação pela Unicamp, uma carreira bastante desenvolvida dentro do Instituto de Economia. Então, tem a graduação em 87, e aí seguiu o mestrado, o doutorado, a livre docência, depois ele teve o pós-doc no exterior, Inglaterra, França, e foi, na sequência, estou resumindo bem, na sequência ele assumiu a direção do Instituto de Economia. Isso deu para ele certamente uma visão de universidade a partir das experiências lá do Instituto de Economia. E atualmente ele é, já desde 2021, o pró-reitor de desenvolvimento universitário, um órgão estratégico da administração central da Unicamp, que trata de orçamento, trata de uma série de ações administrativas que alcançam a universidade toda, o conjunto das unidades, dos órgãos da área de saúde. Então, é com o professor Fernando Sarti que nós vamos conversar hoje. Eu preparei aqui um roteiro, mas agora eu queria pedir para o professor Sarti usar a palavra e complementar ou reforçar alguns pontos já levantados aqui. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, do Edson Lins, nosso coordenador executivo aqui da Escola Corporativa da Unicamp, nossa querida EduCorp. Para nós é sempre um prazer estar divulgando as informações institucionais, prestando contas à comunidade, em particular aqui a toda a carreira PAEP. Né. Eu acho que você já resumiu bem o papel da PRDU, né? A PRDU, ela tem acho que uma dupla responsabilidade, né? De um lado, sim, cuidar dos recursos da universidade, execução do orçamento da universidade e outras carreiras da universidade. Por isso, inclusive, a nossa interação muito grande aqui com a carreira PAEP. E para nós é um prazer estarmos aqui para discutir um pouco sobre todos esses temas. Muito bem, professor. Eu queria começar registrando que quando comecei aqui na EduCorp, em 2021, a gente estava ainda na pandemia e a universidade também havia passado por um período um pouco restritivo, digamos assim. Isso, obviamente, impactou a EduCorp. Houve algumas atividades que foram reduzidas e, claro, no primeiro ano não foi possível reverter de imediato algumas dessas questões. Mas quero registrar que logo no primeiro movimento de orçamento dentro da nova gestão, o orçamento da Educorp foi substancialmente reforçado, digamos assim. Isso permitiu uma série de retomadas, de um lado, e também expansão dentro dos desafios novos que a cada etapa nós temos, né? Então, queria registrar. Foi muito importante, então, a recuperação orçamentária da universidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como que foi, então, esse cenário macro. Aí, claro que a EduCorp não estava isolada nisso. Sim. Como que foi assumir uma pró-reitoria tão estratégica neste cenário de pandemia e um pouco de restrição que havia? Edson, certamente esse foi um dos maiores desafios, né? Com o fato da pandemia, o fato da própria crise financeira anterior, houve um represamento muito grande dentro da universidade sobre vários aspectos, né?
um represamento do ponto de vista de contratações, um represamento do ponto de vista dos investimentos, um represamento do ponto de vista da progressão das carreiras. Tudo isso teve que ser retomado, né? E aos poucos, evidentemente, mas o desafio não era apenas o fluxo normal, mas também dar conta, né, desses represamentos anteriores, né? Eu acho que é aí que a gente eh, avançou e certamente contamos com toda a colaboração da comunidade de entender esse duplo desafio, né? Do ponto de vista financeiro, nós vivemos momentos realmente melhores que permitiram eh, colocar eu diria, em prática, uma das diretrizes importantes da gestão do professor Tom Zé, né? E eu quero, depois disso, já entrar aqui na importância da Educorp. Certamente, o eixo principal e a missão que o professor me passou dentro da PRDU foi, né, a questão da valorização das pessoas. E a questão da valorização das pessoas tem várias dimensões, Edson. De um lado, a gente pode pensar sempre na questão da reposição salarial, todo mundo sempre está olhando para o bolso, isso é fundamental. Vamos lembrar que nesses 4 anos nós conseguimos, de alguma maneira, manter o poder aquisitivo, eu diria até melhorar esse poder aquisitivo, dado o fato de que nós fizemos reajuste da ordem de 40%, enquanto a inflação do período foi 20%. Mas, novamente, aqui também nós temos a questão do represamento. O que nós fizemos foi recuperar aqueles 3 anos onde não foi possível dar esse reajuste. Então, nós, em 3 anos, concedemos aí o que seria o reajuste de 6 anos. Esse foi um primeiro aspecto. O segundo, acho que também é importante, que tem tudo a ver com a valorização das pessoas, é a questão da progressão na carreira, que é a expectativa de todo funcionário que está aqui, né? Seja ele eh, PAEP, seja ele um docente, seja ele um pesquisador, seja ele até um procurador, é de poder progredir dentro da sua carreira. Eu acho que houve um esforço muito nessa direção. Eu tenho sempre um número que eu acho importante, Edson. Nós conseguimos que 75% dos funcionários conseguissem progressão nesse período. É um número considerável, são 5.075 servidores que fizeram aí sua progressão. Eu peguei esse quadro PAEP com uma concentração muito grande nos níveis iniciais, né? Que era tanto no nível médio, o A1, quanto no nível superior. Nós conseguimos mudar um pouco a distribuição, né, dentro do quadro com esse processo bastante significativo de progressão. Esse é um outro aspecto da valorização das pessoas. Um terceiro, certamente, tem a ver com as contratações. A gestão conseguiu, no caso o PAEP, uma reposição significativa, um número líquido que nós fizemos de 2001 a 2025 foi de 1.200 contratações. Na verdade, foram 1.600, mas tivemos as aposentadorias na ordem de 250, então o quadro expandiu em mais de 18%. E com uma necessidade de novo, um represamento, nós tínhamos uma carência em várias áreas, para reposição, nós tínhamos outras áreas que as próprias atividades vinham crescendo, e aqui eu acho que uma referência importante é a Educorp, assumindo novas responsabilidades, tendo novos desafios e que, portanto, também tinha necessidade de ter o seu corpo, né, de funcionários reforçado e ampliado, né? Então você tem essas duas condições, né? Quem precisava repor, quem estava expandindo as suas atividades e a gestão procurou, dentro do possível, e esse número é bastante representativo de termos crescido 18% no quadro, né? Há um quarto fator que eu acho também importante, que de alguma maneira cria também melhores condições de trabalho dentro da universidade, que foi a concessão dos benefícios, né? Você acompanhou bem, você participou, né, dessa discussão. De um lado, nós já tínhamos o Vale Alimentação, que era de gestões anteriores, mas realmente colocamos o Vale Alimentação num patamar bem diferente. Vamos lembrar, nós fechamos a gestão aqui, estamos fechando a gestão com Vale Alimentação em torno de 1950. Isso é um recurso importante, é líquido. O VR, que foi uma outra conquista importante dos servidores da Unicamp, era uma demanda antiga, foi possível, novamente, por conta das condições aí financeiras, e eu diria que talvez um outro tão importante quanto foi a adoção mais no final da gestão do auxílio saúde. Eu acho que todos esses benefícios foram muito importantes, né? Agora, em geral, as pessoas esquecem de eu diria, uma outra dimensão que para mim é tão ou mais importante do que a progressão, do que a reposição, do que as contratações, reposição salarial, as contratações de benefícios, que é exatamente essa função estratégica que a Educorp exerce, que é a formação e a capacitação, né?
dos servidores. Esse é um papel, às vezes passa meio invisível, mas é exatamente aí que eu acho que para uma universidade da excelência que é a Unicamp, né, a- as demandas bastante complexas que você tem nessa universidade, as mudanças que vêm se processando, inclusive externamente à universidade. Isso exige que nós estejamos o tempo inteiro preparados, o tempo inteiro capacitados para dar frente a esses desafios que se colocam. E isso se faz com capacitação, isso se faz com ensino, isso se faz com formação. E aí do Corp, né, essa escola corporativa que é, diria, um xodó da universidade, cumpriu e tem cumprido esse papel. Então, ter colocado mais recursos aqui, ter expandido, nada mais é do que eu diria assim, uma necessidade mesmo diante das tarefas tão estratégicas do que a Educorp desenvolve e vem desenvolvendo. Bem, professor, em nome da Educorp, aqui da equipe toda, eu agradeço, mas é muito importante reiterar que, além de um orçamento maior, também houve o aporte dos recursos decorrentes do próprio VR, que foi uma medida bastante acertada da gestão, porque é um recurso que a gestão poderia ter decidido usar de outra forma na universidade, e optou por usar para a Educorp e para a DEDIC. Muito bem, isso deu vários resultados. A recertificação também, a revisão da estrutura e a ampliação de vagas. Hoje, eu quero dizer aqui que eu sou muito grato à Mônica, a colega que me antecedeu. Ela deixou um relatório e nesse relatório ela pontuou essas demandas, né? E eu diria que várias dessas demandas, se não todas, foram todas superadas e a Educorp hoje está numa situação bastante positiva, digamos assim. Então, a PRDU teve, como eu disse, é um órgão é uma pró-reitoria estratégica e deu tudo muito certo nesse aspecto. E aí a Educorp pôde ampliar o seu raio de ação, sem descontinuar nada, nós não descontinuamos nada, mas ampliamos e ampliamos de vários formatos, aí entra o uso da tecnologia, revisão de alguns processos, e tivemos aí, a partir de grupos de trabalho que funcionaram também nesse período, retorno de programas importantes, como o PDG, o Programa de Desenvolvimento de Gestores, tá? Perfeito. E ao retomar esse programa, fica evidente também uma outra diretriz de gestão, que o professor Tom Zé, a doutora Maria Luísa enfatizaram muito, a Educorp precisa ter um pouco mais de aproximação com as unidades de ensino e pesquisa e com o segmento docente. Isso funcionou muito bem e o PDG, por exemplo, é muito pertinente que ele tenha conversa com o Instituto de Economia. O Instituto de Economia tem lá um programa que a gente pode, tem similaridades, a gente pode É. adaptar e com a própria FCA, que tem um curso de gestão pública. E então, com tudo isso também, alinhando um pouco com a política central de gestão de pessoas, surge aí o PDI. A Educorp começou mais recentemente a conversar com a DGRH, ter um plano de desenvolvimento individual relacionado à avaliação de desempenho, e isso acho que indica um bom futuro. Eu queria abrir um outro, reconhecendo tudo isso, a Unicamp também, no campo dos PAEPs, acredito que seja igual nos docentes, ela passa por uma renovação geracional. É natural isso, porque há estatísticas que dizem que pela primeira vez na humanidade há pelo menos 4 ou 5 gerações concomitantemente ali trabalhando, atuando. E era necessário que a Educorp também olhasse e aí eu tive uma grata surpresa. Eu tenho uma carreira antiga aqui na Unicamp. Eu tive uma grata surpresa de conhecer muitos colegas de gerações mais recentes que já entram na Unicamp com certo preparo, com uma certa visão. E isso somado à visão de quem está na universidade há mais tempo, tem um efeito muito positivo para a universidade. Queria ouvir a sua opinião como economista, sobre esse aspecto. Eu acho que você foi num ponto muito importante, Edson. Primeiro, vamos entender a complexidade que é uma universidade como a Unicamp, né? Você falou da certificação, né? A Educorp foi um dos órgãos certificados, somos 90 órgãos e criamos 6 órgãos novos. Imagina, desde unidades de ensino, dos órgãos da administração central, os órgãos da área da saúde, vão exercendo funções, né,
muito diferentes, ou seja, é uma diversidade de funções, de atividades, de desafios, que para quem está de fora acha que a universidade é algo um pouco mais simples, né? Que é simplesmente uma faculdade, né? Nós somos muito mais, né? Evidentemente, aqui temos as atividades de ensino, temos atividades de pesquisa, temos atividade de extensão, temos atividade de assistência, e temos que ter toda uma estrutura, né, para suportar isso, e como eu disse, são atividades que colocam todo mundo já, até acho que cansou de me ouvir falar sobre isso, né? A excelência que é uma universidade como a Unicamp, estamos aí entre as melhores universidades do mundo, entre os primeiros lugares nas universidades latino-americanas. Quer dizer, isso exige uma qualificação de mão de obra importante, e é todos os níveis, né? É o docente, é o pesquisador, né? É o técnico administrativo, é o técnico de laboratório, quer dizer, as demandas que essas atividades vão também sofrendo uma dinâmica. Então, o que você colocou me parece muito importante, o fato da gente ter, como qualquer instituição, é fundamental que haja um processo de renovação, você oxigena essa instituição, você traz pessoas com novas agendas, novos, eu diria, pensamentos importantes, com novas capacitações, e ao mesmo tempo você também usufrui da experiência das pessoas que estão aqui dentro e que ajudaram a construir e que conhecem mais do que os outros a institucionalidade, né? Toda a estrutura normativa de uma universidade complexa como essa. É essa combinação que eu acho que traz vira um catalisador importante que permite que a gente exerça essa atividade de uma forma bastante qualificada. Então, sem dúvida, a questão da renovação ela é importante, como é importante é, a, a experiência, e você deve ter notado também uma questão importante que as pessoas estão postergando muito o seu processo de aposentadoria. Sim, Então, isso nós temos também tido, você vai tendo esse convívio de pessoas mais experientes com pessoas novas, e nem sempre isso é uma relação tranquila. Isso exige por parte dos gestores, né? Gestores como você, gestores como eu, administrar, arbitrar um pouquinho, né, esses conflitos, porque eles são até necessários, são importantes, mas desde que fique dentro de uma, vamos dizer, dentro de uma normalidade institucional, né? Então, eu vejo com muito bons olhos esse processo de inovação, ele era necessário, não tenha dúvida, mas também vamos lembrar que essa universidade, né, ela é o que é hoje por conta dessas pessoas mais experientes que já e muito contribuíram dentro dessa universidade, para essa universidade. Inclusive, vamos lembrar, fazer sempre uma homenagem aqui àqueles que já se aposentaram, mas que deixaram aqui 30, 40 anos das suas atividades que foram fundamentais. perfeito. Queria lembrar que, em meio a tudo isso, também surge o desafio das novas tecnologias, né? E aí eu queria dizer, me reportando ao relatório da gestão que me antecedeu, tinha um desafio aí que era termos um acesso mais contínuo a uma plataforma. E aí, professor, com seu apoio, com o apoio da PRDU, nós conseguimos superar um desafio que estava permanente colocado aí, que é ter, no caso, estou me referindo à parceria com a Alura, Sim. que foi bem avaliada como uma plataforma necessária, e só conseguimos, era uma demanda restante aí, mas que conseguimos com o apoio desse conjunto que foi mencionado aí, né? E então, sobre essa questão das novas tecnologias também, eu queria uma opinião sua, uma visão em relação a isso. Edson, esse é outro ponto. Quer dizer, dentro da própria ideia da necessidade de investimentos, eu usei muito sempre esse indicador, né? Qualquer instituição ela tem que estar também investindo um percentual importante do seu orçamento, né? O ideal é que nós tivéssemos alguma coisa em torno, pelo menos de 5%, que é o que as grandes corporações realizam, as universidades no mundo, as principais universidades fazem, né? Nós estamos ainda longe desse número, né? Mas eu acho que avançamos bastante nessa direção. E dentro dessa carteira de investimentos, eu não tenho a menor dúvida de que as tecnologias de informação são talvez um eixo aí, uma linha de investimento absolutamente necessária. O mundo está mudando, é um dinamismo, né? O uso, né, da inteligência artificial, o uso, né, de cada vez mais desses aplicativos, isso facilita as nossas funções administrativas, facilita as nossas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência. Então, nós temos que também preparar as pessoas para esses novos instrumentos, o uso da tecnologia de informação. A coisa da plataforma Alura, eu acho que foi muito nessa direção, uma demanda que veio de vocês, da Educorp, né?
evidentemente que nós entendemos a importância disso, eu acho que, é, então, eu acho que até o atendimento a essa demanda era, na verdade, uma necessidade. E isso tem, e você veja pelos números que você sempre me passa, como houve uma adesão muito grande, né, dos servidores no uso, né, da plataforma, na formação dela. Então, eu acho que é mais um passo importante, mostra o quanto essas atividades da Educorp são realmente estratégicas, né? Muito bem, professor. Agora, é muito importante que a gente pense nos resultados. Ao investimento, houve apropriação e os investimentos decorrentes de outros aportes, mas é bom também pensarmos em resultados efetivos. Sobre isso também, queria registrar que essa aproximação, essa integração de gerações anteriores com as gerações mais recentes, também trouxe muita aprendizagem, muita prática, né? Eu vou citar aqui dois exemplos, teria outros exemplos, espero que os outros exemplos possíveis não fiquem chateados, mas é que nós temos tempo reduzido aqui. Sim. Eu queria falar o seguinte: a Unicamp tem um contrato com a Google. E nesse contrato tem várias ferramentas. E algumas ferramentas não estavam sendo usadas, embora houvesse previsão disso no pacote, não estavam sendo utilizadas por conta de alguém que capacitasse para o uso da ferramenta. Eu quero falar aqui do Looker Studio e do Google Sites. E aí um grupo de colegas, de gerações mais recentes, por sinal, coincidentemente, apresentaram para a Educorp um plano para capacitar, e hoje é uma das formações mais demandadas pelas unidades e órgãos. E aí, é, todo o trabalho recente da DGA, quero ressaltar aqui também que houve investimento que houve na Educorp também foi bastante distribuído, por exemplo, para a DGA, para a área da saúde, e a DGA apresentou recentemente um relatório em que ela usou essa ferramenta do Lucre Studio e facilitou muito. O slogan aí é transformar é, dados em resultados. Deu muito certo. Então, é resultado do investimento. Outro investimento, e aí entra um pouco o viés da responsabilidade social da universidade, é na área de comunicação a linguagem simples. A linguagem simples está praticamente já virando uma lei obrigatória para o serviço público, tornar a comunicação para o cidadão mais acessível. E aí tem um colega, coincidente também da nova geração, que estava muito familiarizado com esse tema. E aí ele produziu vários cursos aqui, e esses cursos, pela divulgação que nós fazemos através do nosso site, chamou atenção externa. E aí, recentemente, semana passada, entregamos um curso, versão EAD, para o TCU, Tribunal de Contas da União, que é um dos maiores órgãos de controle do mundo, né? Uhum. E estamos em uma parceria também com o TRT-15, que é o segundo maior tribunal trabalhista, que fica aqui em Campinas. Tudo isso através, eu queria dizer assim, sem exagero nenhum, tudo resultados em consequência do investimento que durante o seu período como pró-reitor do universitário aconteceu, obviamente na sua agenda intensa, nós às vezes pouco paramos para falar disso, mas eu queria dizer e reconhecer o quanto foi importante o investimento e muito feliz pelos resultados que têm aparecido aí. Olha, Edson, é muito prazeroso, né, ter essas informações, ver o desdobramento, né, de todo esse esforço, esses investimentos realizados pela universidade e conduzido, coordenado aqui por vocês dentro da Educorp. Né? Esse sempre é um desafio também do gestor, né, Edson? Eu digo que muitas vezes, quando a gente diz que está realizando parcerias, e eu diria que particularmente nessa área de TI, elas são muito necessárias, as pessoas sempre criam, às vezes, um certo receio, falam, nossa, mas o que seria essa parceria? Vejam, vai estar sempre essa dicotomia entre realizar algumas parcerias estratégicas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento interno de uma universidade. Né? Então, veja, teria sentido A universidade, no caso das nuvens, que é onde você vai armazenar as informações, que hoje é uma dessas tecnologias fundamentais. Obviamente que, dada a velocidade com que vem se processando essas inovações tecnológicas, nós não teríamos condições de
conduzirmos isso apenas com o desenvolvimento interno da universidade. Nós temos que saber, de alguma maneira, equilibrar isso com uma parte de desenvolvimento interno, outra parte com parcerias, né? A parceria da Google foi uma dessas que nós realizamos, que você citou aí algumas ferramentas importantes e os resultados que elas deram, indo além disso, permitindo aí que a gente pudesse tratar melhor as informações da universidade. Eu vejo o mesmo exemplo numa outra área que nós somos responsáveis ali na PRDU, que é a questão dos rankings da universidade. Você imagina a base de dados com que se tem que trabalhar e sem o uso dessas ferramentas, sem a qualificação dos servidores para o uso dessas ferramentas, a gente encontraria dificuldades. E cada vez mais, TI, a gente tem essa necessidade de estar o tempo inteiro conversando com outros atores, inclusive com nossos órgãos de controle. Você citou aí o TCU, a gente poderia estar citando o Tribunal de Contas, também aqui do Estado e vários outros órgãos, Ministério Público. A TI hoje é esse meio de comunicação, né, com todos eles e, portanto, nós temos que estar claramente atualizados com essas tecnologias, temos que ter gente preparada e capacitadas para lidar com esses instrumentos. E, de novo, aqui, isso mostra o papel absolutamente estratégico, né, da Educorp e como de umas ideias a partir dessa combinação de jovens que entraram e que talvez eles tenham mais facilidade com a TI do que nós dois, né, Edson? Menos medo, Menos medo, com certeza. E trazendo isso com uma coisa que foi positiva, trazendo, eu diria, resultados importantes para toda a comunidade da Unicamp, né? Dois exemplos muito felizes, esses que você acabou de citar. Ainda reforçando isso, a Educorp tem tido bastante parceria com unidades de ensino, pesquisa, com o segmento docente. Há muito a reconhecer sobre isso. Quero citar aqui porque surgem tabus a partir do uso da tecnologia, surgem aqueles tabus, né? E a inteligência artificial. E aí, numa parceria com a direção, diretamente com a direção do IMEC, foi elaborado um curso para transformar a teoria da inteligência artificial na prática das nossas rotinas, inclusive rotinas administrativas. Então, quero reconhecer como um outro exemplo, e já também é um curso, é, inclusive, o responsável pelo curso é integrante da CIDF, tá? Do IMEC, e já tem várias turmas em lista de espera, porque também há uma busca de conhecer para poder utilizar essas ferramentas. Então, é nesse sentido que é importante que a Unicamp continue, né, com esse incentivo de investir nessa capacitação que tem uma dimensão muito ampla. Então, você veja, você citou aqui 3 exemplos importantes, né? Quer dizer, como nós podemos também nos aproximar das unidades de ensino, onde você tem lá o especialista, você tem as pessoas que têm domínio de um conhecimento. Você citou a questão do IE, obviamente, isso passa aí pela questão da economia, a FCA, onde nós temos a administração pública, né? E o IMEC, que é junto aí também com o Instituto de Computação e outros, né? Na universidade, que cada vez mais tem trabalhado com essa questão das tecnologias de informação, com a inteligência artificial. Então, nós temos que nos valer de todo esse conhecimento que é produzido aqui dentro, né? Inclusive para ajudar na nossa própria gestão do dia a dia. Não é apenas para formar, e formamos de uma forma muito qualificada os nossos alunos para que sigam suas carreiras, mas isso é fundamental que isso também se reverta para os servidores. E eu acho que essas ações, essas iniciativas mostram exatamente como isso é possível e como isso traz resultados realmente positivos, né? Muito bom ouvir isso, muito bom ter esse referendo aí. Obrigado, professor. Caminhando já um pouco para a conclusão aqui da nossa conversa, uma conversa que poderia estender um pouco mais, mas temos esse formato aqui. Eu queria que houvesse uma avaliação sua e a sua visão, já esboçada um pouco aqui, mas de uma maneira mais reforçada, sobre a visão sobre essa formação continuada que passa por tudo isso que a gente conversou aqui, para a PAEPs, né? Relacionando com política de gestão de pessoas, com a questão de avaliação de desempenho, e com resultados. Então, eu queria deixá-lo à vontade para falar um pouco sobre isso e fechar a nossa conversa aqui com uma mensagem sinalizando uma visão de futuro. Edson, eu entendo que essa
iniciativa, essa estratégia, essas ações têm que ser, evidentemente, que um processo contínuo, né? A formação, exatamente porque, como eu estava comentando antes, a dinâmica, as mudanças que vão se processando. Imagina se há 20 anos atrás, né, eu tenho de Unicamp 40, né, se 20 anos atrás a gente falava tanto de tecnologia de informação. Hoje, né, ela está na nossa vida, no dia a dia, né, assim como Queiramos ou não. não, entendeu? Como hoje os aplicativos, os sistemas. Então, há uma necessidade da gente estar o tempo inteiro se atualizando. E você tocou também num outro ponto que me parece importante, que a gente tem que tentar adequar, coadunar duas dimensões. De um lado, nós nos tornamos cada vez mais especialistas sobre um tema, dominando um tema, um assunto, um conhecimento, né, um instrumento nas nossas atividades do dia a dia, mas também faz parte do gestor, faz parte de todos ter uma ideia um pouco mais sistêmica de como funciona a própria universidade. Muitas vezes eu vejo essa preocupação, isso vale para todas as categorias, hein? É para docente, para PAEP, é para pesquisadores, que às vezes a pessoa fica um pouco focada muito ali na sua área de atuação e esquece da complexidade, da diversidade que é essa universidade. Então, tudo que puder trazer também de conhecimento, tanto do ponto de vista da formação mais específica, aprofundando esse conhecimento, mas também integrando com as outras áreas, tendo esse conhecimento sistêmico de como funciona a universidade, eu acho que traz, do ponto de vista da gestão, uma eficiência muito maior, né? Esse é o grande, eu diria que é o grande desafio do profissional moderno, que é conseguir, de alguma maneira, equilibrar essas duas dimensões. Precisa aprofundar o seu conhecimento em algumas áreas, mas também não pode perder a noção do todo, não pode perder essa, né, sistêmica, sobretudo numa instituição como é a Unicamp. Então, eu entendo que a continuidade aqui, ela, na formação, ela tem que contemplar essas duas dimensões, com certeza. Não, eu brinco isso muito até com meus alunos, falo, gente, ninguém nunca vai poder parar de estudar, não tem como. As transformações que estão ocorrendo no mundo, que ocorrem no mercado de trabalho, né? E para nós aqui não é diferente. Sobretudo, nós estamos falando de uma instituição, né, de ensino, pesquisa, extensão da, da qualidade, né, da excelência que é uma Unicamp. Nós temos que estar o tempo inteiro atentos, né, às mudanças, às demandas cada vez mais qualificadas que são colocadas, esses desafios são colocados para nós, e a resposta a isso é sim, né, uma formação, uma educação continuada, né? E aí, de novo, eu reforço a importância da Educor. Para finalizar, eu queria primeiro de novo agradecer mesmo aí o convite, para poder ter essa conversa. Estou à disposição de retornar aqui para tratar tantos temas que ali nós Se abriram desenvolvemos dentro aqui, né? que abrimos e que tratam da PRDU, mas eu acho que o importante foi realmente a gente registrar essa contribuição fundamental que a formação tem sobre os nossos servidores e o papel que a Educorp tem exercido nessa formação. Fechando mesmo, professor, o senhor teve uma experiência local, sendo diretor da economia, e agora está numa estrutura macro, uma posição estratégica. Eu queria uma avaliação sua sobre o papel do PAEP na estrutura da universidade, como que o senhor enxerga isso a partir da experiência local e a partir agora dessa visão mais global dentro da universidade. Olha, Edson, realmente essas funções acabam te dando, acho que vão construindo um conhecimento importante, né? Eu até acrescentaria aí a ter também 6 anos que eu estive à frente da fundação, Sim. seja primeiro como diretor financeiro, depois como diretor executivo. Ali também você tem uma relação bastante intensa com todos os órgãos da universidade, né? Eu não tenho dúvida, quer dizer, todo mundo aqui tem uma importância, todo mundo aqui coloca um tijolinho. Jamais isso aqui andaria com a qualidade que anda se nós não tivéssemos a contribuição qualificada de todas as carreiras. A carreira PAEP cumpre esse papel chave em todas as atividades da universidade, seja na área de assistência, que é importantíssima, na área da saúde, vamos lembrar disso. Esse é um outro diferencial importante da Unicamp em relação às outras universidades, seja quando a gente está falando na questão, né, do ensino, da pesquisa, da extensão e a atividade administrativa propriamente dita, né? Quer dizer,
Não tem como isso aqui funcionar e funcionar com a qualidade que nós temos se não fosse essa dedicação, esse comprometimento, né, dos nossos funcionários. Portanto, essa função é fundamental. E aqui sempre aquele apelo, né, para que as pessoas continuem buscando, né, constantemente, né, o seu aperfeiçoamento, a sua formação, adquirir mais conhecimento, que esse trabalho possa ser cada vez mais um trabalho integrado entre todos os atores aqui, que eu acho que quem ganha com isso é a universidade e, evidentemente, a sociedade como um todo, porque ela espera isso da universidade, é ela quem nos financia e que certamente quer que nós entreguemos, né, esse serviço, vamos dizer, de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência com muita qualidade, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço, E Edson. parabéns pelo trabalho à frente da PRD. Muito obrigado. Educast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.